Esse cara tá mergulhando essa garrafa na cera. E mesmo parecendo que é só pra cobrar mais caro, tem um outro motivo. Esse tipo de bebida tem que ser bem conservado, e deixando somente uma rolha pra tampar, simplesmente pode entrar umidade e também pode entrar oxigênio. Então assim, mergulhando na cera, ela fica bem mais vedada e protegida, e também pode ser colecionável. Esse cara tá tirando gesso com uma serra elétrica. E por mais que ele esteja indo bem fundo e parece que vai cortar a pele, isso não vai acontecer. Essa é uma lâmina muito especial, porque em vez de ela girar, ela vibra. E a pele, que é uma superfície elástica, ela simplesmente vai vibrar junto e não vai ser cortada. Mas isso ocorre diferente de superfícies mais duras, onde ela vai vibrar e ela vai simplesmente cortar. Então por isso que por mais que eles tentem, a sua pele nunca vai ser cortada. Essa menina tava na Disney quando levantou essa espada. Mas repare que quando o cara coloca a mão, essa espada desce automaticamente para baixo. Isso funciona só porque algumas pessoas conseguem levantar essa espada. E sim, obviamente tem uma pessoa controlando essa espada lá de longe. E não necessariamente você precisa colocar a mão para essa espada levantar, porque ela tem um motor onde ela consegue levantar sem mesmo ser tocada. Isso serve para a diversão do parque e também para impedir que duas pessoas consigam levantar a espada. Esse cara colocou uma gota de mercúrio no alumínio, e por mais que pareça inofensivo, o mercúrio tem uma capacidade de modificar muito o alumínio, modificando ele totalmente tanto na rigidez como na aparência, assim deixando ele bem quebradiço e muito frágil. Então deixar mercúrio em contato com outros metais é muito perigoso, e por isso que ele também é proibido de levar no avião. Esse cara tá jogando água para fora dessa piscina, e por mais que pareça que a água vai cair na cabeça das pessoas lá embaixo, isso não vai acontecer. E mesmo que essas piscinas fiquem no topo do prédio, mesmo se você jogar água lá embaixo, ela não vai cair. E apesar dessas piscinas parecerem bem diferentes, na verdade elas são feitas igual uma piscina normal. A única diferença é que ela tem um tanque ali embaixo para armazenar água que cai, mas se você jogar ela muito forte, provavelmente vai cair lá embaixo também. Essa mulher tem 5 litros de leite, e mesmo parecendo que aí só tem leite, dá para extrair muitos produtos. Fervendo primeiramente, você consegue fazer creme de leite, e depois disso o que sobra é o leite desnatado. Assim, fervendo ele e misturando com lactobacilos, você consegue fazer também iogurte. E depois disso você pode talhar o leite, assim separando o soro, e com o soro você consegue fazer whey protein. E a parte mais sólida que sobra você pode misturar com condimentos, bater e assim fazer um requeijão. Essa pessoa tava filmando e um helicóptero desceu na piscina da sua casa. E calma que isso daqui tem uma explicação. Em alguns lugares que pode estar tendo um incêndio, um helicóptero pode avistar alguma piscina ou alguma fonte de água perto. Então eles invadem sua propriedade, pegam água e simplesmente levam para o foco da queimada. E assim, quando você dá 2 toques na tela, eles abrem as comportas da água, assim apagando o fogo e salvando milhares de vidas. Esse cara criou um machado que usa bala de 12. E por mais que pareça maluco, sim, ele criou um machado com uma bala de 12 acoplada. Ele fez isso porque é comum os machados ficarem presos quando dá uma machadada na madeira. E assim, pelo mecanismo interno, o único lugar que a bala de 12 poderia sair é empurrando a madeira. E assim fazendo um machado diferente que funcionou muito melhor que o esperado. Esse cara tá jogando um monte de gelo dentro da boca dessa orca. Existem 2 motivos por que isso aconteça. O primeiro é que muitos animais presos em cativeiro precisam de uma regulação de temperatura. Assim, dando gelo, eles conseguem facilitar esse processo. Já o segundo jeito é porque esses animais são alimentados com peixes congelados, onde eles não têm tanta água assim. Então quando eles são alimentados com peixes congelados, também dão gelo para eles conseguirem se manterem mais hidratados. Eu duvido você comentar o que é uma orca. Esse cara tava pilotando no motocross quando ele parou para fazer um pit stop. Mas fica de olho que um cara vai ficar tentando limpar a viseiradeira com água. E daí chegou outro cara e arrancou um pedaço de plástico, recuperando totalmente a visão dele em 1 segundo. Esse tipo de óculos é usado em pessoas que competem na lama. Então eles usam várias máscaras de filtro protetor, onde eles arrancam, ou eles têm uma máscara especial, onde giram e puxam uma cordinha, assim eles recuperando a visão mais rápido possível, igual você clicando para se inscrever no canal. Esses caras estavam do lado de um gorila, até que de repente... E ele ter se abaixado foi a melhor coisa que ele fez. O gorila, quando bate no peito, ele tá batendo em uma bolsa de ar que ele tem bem no meio do peito. Dependendo do gorila, esse som pode ser mais alto, mais agudo ou mais grave. E ele faz isso pra mostrar o seu poder, o seu tamanho, e é que ele que manda naquele local. Esse cara tá cortando a madeira com uma serra e quase acontece isso. Ele quase ficou sem dedo. Mas você sabe por que isso acontece? Essa é uma serra que tem um equipamento de segurança muito bom e útil. A serra conduz a eletricidade e a madeira é muito mal condutora. E quando passa um material diferente da madeira, essa serra consegue criar uma corrente, assim ela acionando muito rápido, igual você clicando para se inscrever no canal, transformando um acidente em apenas um arranhãozinho. Esse cara tá pegando somente uma parte do refrigerante, e mesmo isso sendo esquisito, tem uma explicação. Para quem não sabe, nos restaurantes, as máquinas de refrigerante guardam água gasificada e o xarope em lugares diferentes, assim economizando espaço e misturando somente quando você dá 2 toques na tela, clicando para descer o refrigerante. Mas se tiver algum problema de calibração, provavelmente o refrigerante vai vir aguado. Mas comenta aí, você já tomou refrigerante aguado? Esse cara esfregou um pacote de comida no chão e depois deu para um macaco, e a reação dele não podia ser tão engraçada. Essa é uma espécie chamada de macaco ressus, onde são extremamente inteligentes. E por ele ser tão inteligente, ele sabe que o chão é um lugar sujo. Assim ele pega o pacote, limpa, abre com a boca para depois comer o alimento que tem dentro. Se você achou esse macaco inteligente, dá 2 toques na tela. Essa mulher tem 5 litros de leite
leite. E mesmo parecendo que aí só tem leite, dá pra extrair muitos produtos. Fervendo primeiramente você consegue fazer creme de leite. E depois disso o que sobra é o leite desnatado. Assim, fervendo ele e misturando com lactobacilos, você consegue fazer também iogurte. E depois disso você pode talhar o leite, assim separando o soro. E com o soro você consegue fazer o whey protein. E a parte mais sólida que sobra você pode misturar com condimentos, bater e assim fazer um requeijão. Esse cara tá furando as bolhas de ar do tênis dele. Mas de jeito nenhum você deve fazer isso. Virou moda as pessoas querendo furar o próprio tênis por causa desse barulhinho. Mas essas bolhas de ar pressurizado na verdade têm uma função. Com essas bolhas, uma parte da energia que você usa em corridas é voltada para você, assim devolvendo uma parte da energia que você gastou para correr tão rápido igual você dá 2 toques na tela. Então se você furar essas bolhas do tênis, você vai perder essa capacidade. E além disso, 90% desses vídeos são fakes. Esse cara esfregou um pacote de comida no chão e depois deu para um macaco, e a reação dele não podia ser tão engraçada. Essa é uma espécie chamada de macaco ressus, onde são extremamente inteligentes. E por ele ser tão inteligente, ele sabe que o chão é um lugar sujo. Assim ele pega o pacote, limpa, abre com a boca pra depois comer o alimento que tem dentro. Se você achou esse macaco inteligente, dá 2 toques na tela. Esse cara tava dando comida pra um peixe com a boca, até que de repente... ele que acabou virando o almoço. Pra quem não sabe, esse é o peixe brasileiro pirarucu. Esse peixe pula pra fora da água pra caçar comida. Ele pode ser gigantesco e pesar até 240 quilos. E sim, pelo tamanho dele, ele é capaz de saltar pra fora e até nocautear uma pessoa. Mas não se preocupa que o cara desse vídeo só tava brincando. Essa mulher tava treinando numa laranja com um injetor de adrenalina. Au! E sim, ela errou feio nisso aqui. Um injetor de adrenalina serve pra você injetar em você mesmo, tendo 2 lados, um pra segurar e um pra aplicar. E o lado laranja é o lado que você aplica em você mesmo. Isso é muito usado em caso de alergia, mas se você aplicou errado, deve ir direto pro hospital. Esse é o único lugar do planeta Terra onde nenhum humano consegue cair mesmo que queira. Nesse lugar da Irlanda, os ventos chegam a mais de 100 km por hora, onde que é muito difícil se manter de pé. E esse vento é tão forte que mesmo que você jogar alguma coisa da montanha, o vento traz de volta. Mas se você acha que conseguiria ficar de pé, clica pra se inscrever no canal. Esse cara abriu um tanque de água e percebeu que tinha uma coisa bem errada. Parece que a água tá completamente parada. Mas na verdade isso daqui tem uma explicação. Isso se chama fluxo laminar, onde as partes do líquido estão extremamente organizadas. Assim parecendo que eles estão parados no ar, mas na verdade eles estão em movimento. E se você encostar nessa água de algum jeito, ela vai perder essa propriedade, assim mostrando que ela ainda está em movimento. Essas crianças estavam mexendo no gelo até que ele desmoronou todinho. Em muitos lugares mais frios do planeta acumula gelo em lugares diferentes. E por causa das construções humanas, esse gelo sempre tem um formato peculiar. E podendo deixar carros, casas, ruas completamente cobertos por neve. Podendo ser usado para brincar, ou para ver ou fazer coisas espetaculares. Essa mulher tá usando uma tornozeleira eletrônica. E obviamente todo mundo consegue ver uma bateria acoplada nela. Algumas pessoas acham que quando acaba a bateria, simplesmente as pessoas param de ser rastreadas e podem ir embora. Mas na verdade o que acontece é que essas baterias precisam frequentemente ser carregadas. Porque se ela ficar com nível baixo de bateria, isso chama os policiais pra casa da pessoa pra dar uma olhada por que ela não tá carregando a bateria. Esses veterinários estão provando uma bandagem anti-mastigação. Essas bandagens servem pros animais, onde eles odeiam mastigar ela, porque ela tem um gosto extremamente horrível e amargo. Então para animais com algum machucado que eles não podem ficar lambendo ou mordendo, essa bandagem é usada. Mas para humanos ela também é bem amarga. Dá 2 toques na tela se você acha que aguentaria o gosto forte. Essa tartaruga tá dando cabeçada nesse tênis, e quando ele tirou essa fita preta, ela parou na hora. E vocês podem ver que ela ignora totalmente os tênis brancos, indo direto atacar o tênis preto. Na verdade, isso daqui não é uma tartaruga, e sim um jabuti. E ela pode fazer isso por inúmeros motivos. Isso pode acontecer porque ela pode associar isso a algum predador. Ou ela também pode confundir e achar que é algum parceiro. Mas o real motivo mesmo é que alguém treinou ela para fazer isso.